29 de novembro de 2024, sexta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, que alegria nos encontrarmos nesta manhã, nesta sexta-feira. Sextou, louvado seja Deus. Os acolho com a paz de Jesus, fim de semana chegou, que alegria convivermos com os amigos, a família. E vamos iniciar esse dia com alegria, ouvindo a palavra de Deus. Nós meditamos sempre a primeira leitura que a igreja nos propõe na sua liturgia e hoje continuamos com a leitura do livro do Apocalipse de São João. Hoje o capítulo 20, versículos do 1 ao 4, do 11 até o capítulo 21, versículo 2. Eu, João, vi um anjo descer do céu. Nas mãos tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, acorrentou-o por 1000 anos e lançou-o dentro do abismo. Depois, trancou e lacrou o abismo, para que o dragão não seduzisse mais as nações da terra, até que terminassem os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, o dragão deve ser solto, mas por pouco tempo. Vi então tronos, e os seus ocupantes sentaram-se e receberam o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e aqueles que não tinham adorado a besta, nem a imagem dela, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da besta. Eles voltaram a viver para reinarem com Cristo durante 1000 anos. Vi ainda um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele. O céu e a terra fugiram da sua presença, e não se achou mais o lugar deles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos os livros, e mais um outro livro ainda, o livro da vida. Então foram julgados os mortos de acordo com a sua conduta, conforme está escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que se encontravam nele. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos, e cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, estamos acompanhando já há algumas semanas o texto do Apocalipse, e esta é a última semana do ano litúrgico, por isso que nós estamos acompanhando esses textos que nos falam do juízo, né? Daquilo que haverá de acontecer depois da volta iminente de Jesus Cristo, que virá glorioso. Qual o destino
do ser humano, qual o destino da criação, né? Essas temáticas são tratadas no texto do Apocalipse e hoje 4 intensas visões simbólicas sucedem-se umas às outras, né? A primeira visão simbólica apresenta o chamado aniquilamento do dragão, que é Satanás ou o diabo, né? Esse aniquilamento acontecerá por 1000 anos, um período limitado. Esse 1000 anos significa limite, né? A segunda visão mostra-nos o primeiro juízo, no qual participam os que morreram em Cristo, os santos mártires, aqueles que se mantiveram fiéis ao nome de Jesus e não se deixaram ser marcados com a marca da besta, se mantiveram fiéis, por isso morreram, foram humilhados e mortos. Então o juízo destes. A terceira visão começa com a imagem de Deus sentado no trono, porque é Deus quem exerce o juízo definitivo sobre toda a história, né? E a última visão, a quarta visão, introduz-nos no tema final do livro, né? A nova criação, né? Simbolizada nas palavras novo céu e nova terra, né? E também na Nova Jerusalém, tá? Então são essas 4 visões, essas 4 partes, para a gente poder se deter um pouquinho e colocar também na nossa vida o que o texto nos sugere, nos fala, né? Vamos começar lá do comecinho então, né? Fiz só uma síntese, né? Eu, João, vi um anjo descer do céu, nas mãos tinha a chave do abismo, uma grande corrente, e agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e acorrentou por 1000 anos. É claro, minha gente, aqui, depois nós vamos ver muitos intérpretes místicos desse texto, que vão falar dos primeiros 1000 anos do cristianismo. E de fato, se nós analisarmos historicamente, né, nós saímos da perseguição, quando eu falo nós cristãos, né, o cristianismo, a igreja de Cristo. E aqui não estou nem considerando os cismas, tá bom? As divisões que os seres humanos fizeram. Eu vou chamar de igreja de Cristo. Faz de conta que o cristianismo não se dividiu, né? Que é só a igreja católica. Muito bem. Nós começamos na perseguição inicial, né? E houve na história do cristianismo uma ascensão, né? Então, a prisão deste, que é Satanás, o diabo, né? Ou dragão, significa um momento de ascensão da igreja, corpo místico de Cristo, tá? Por isso que a primeira visão é a prisão do inimigo de Deus. Quando o inimigo de Deus é preso, né, a igreja ela cresce, né, que é a segunda visão. A segunda visão mostra-nos o primeiro juízo, né, ao qual foi submetidos os santos. Por isso que depois de falar essa imagem da primeira visão, de prender o inimigo, a segunda visão, ele vai falar do quê? Que ele viu tronos, os seus ocupantes sentaram-se e receberam o poder de julgar, né? Então ele viu a comunidade dos santos reinarem, tá? Isso é importante, que nós tomemos consciência disso, né? Os tronos, seus ocupantes começaram a tomar um poder de julgar, né? Nós vemos aqui a imagem da ascensão do cristianismo, né? A imagem da ascensão, a vitória daqueles que se colocaram fiéis a Jesus. Olha só, aqueles que não tinham adorado a besta, nem a imagem dela,
aqueles que não tinham recebido na fronte a marca da besta, eles voltaram a viver para reinarem com Cristo durante esses 1000 anos. Se nós vamos passar para a história do cristianismo, né? Que é os primeiros 1000 anos, a ascensão do cristianismo, né? Depois nós vamos ver que já no ano de 1054 acontece o primeiro cisma, o cisma do Oriente. Aí já começa a complicação, né? É muito interessante isso, não tinha nem refletido, mas passaram os 1000 anos, né, na história, e já começaram as dificuldades, o cisma, depois no século XVI outro cisma, e no meio disso tudo tantas situações difíceis pelas quais passou a igreja, né? E aí depois disso, que é a terceira visão, a imagem de Deus sentado no trono, que é a imagem de Deus que tem o poder de julgar, né? Nessa segunda visão, ainda além de ver esses santos, né, de ver aqueles que foram fiéis ao testemunho, ele viu todas as categorias dos mortos, né, os grandes e pequenos diante do trono de Deus. E aí a imagem do trono, que é a terceira visão, né? E todos estes estavam diante do trono. E aí, como que era o trono? Era um trono branco, a versículo 11, né? O céu e a terra fugiram da sua presença e não se achou mais o lugar deles, né? Todos estavam diante desse trono, foram abertos os livros e mais o livro da vida. E todos foram julgados, os mortos, de acordo com a sua conduta, conforme está escrito nos livros. Então todos os mortos foram julgados, a imagem do trono, né? A imagem do Deus que julga. Então, minha gente, vamos colocar na nossa vida isso. Colocar na nossa vida. Porque, é claro, aqui a gente está vendo um relato do que aconteceria depois do texto que foi escrito por João, né? João escreveu no ano 100, mais ou menos, né? Primeiro século. E a gente vai percebendo que as coisas vão se cumprindo na história, né? Mas agora colocar na nossa vida. Se a gente quer, primeira coisa, colocando no contexto da nossa vida, se a gente quer prosperar, crescer, amadurecer, né? Se a gente quer que a nossa vida, nossa família, nosso trabalho, a nossa vida financeira, a nossa vida afetiva, enfim, todas as dimensões que compõem a nossa existência, se nós queremos que tudo prospere, cresça, se levante, se coloque de pé, como diz o texto, nós precisamos amarrar aqueles que são os nossos inimigos, né? E é importante refletir sobre isso, porque é importante refletir sobre quem é o meu inimigo. Aqui o texto está falando aqui do dragão, que é o Satanás, que é o demônio, que é o diabo, né? Que foi acorrentado, e por isso que os santos puderam se erguer e se manifestar. Tá, e na minha vida e na sua? É claro que, por excelência, nossos inimigos são os mesmos inimigos de Deus, os demônios. Por isso que a gente tem que levar uma vida de igreja, uma vida sacramental. Eu sempre falo, as pessoas estão longe da igreja e a vida está tranquila. O diabo vai bater na porta. O diabo vai bater na porta e as coisas vão se complicar. Se apegue em Deus. Tenho sempre falado. Se apegue à igreja, nos sacramentos. Volte para os sacramentos, volte para a vida espiritual, né? Esses tempos atrás, veio uma pessoa me procurar, né? Que um ente querido estava passando por grandes dificuldades e aconteceram várias coisas ao mesmo tempo, e a pessoa estava desesperada, né? E eu disse, precisa voltar para a igreja. Precisa voltar para Deus. Não está percebendo que as coisas só tendem a
se degradar, se destruir sem Deus, né? Precisa de mais provas do que isso. Volta para Deus para ver se não dá um jeito nas coisas, sabe? Não é que a gente está na igreja, minha gente, presta bem atenção, porque senão você pode confundir o que eu estou falando. A gente não está na igreja para ser isento de problemas. Vocês sabem que quanto mais você começa a trabalhar na igreja, mais assombração você encontra. Mas começa a se dedicar às coisas de Deus, você vê. Começam a surgir inimigos dentro da própria igreja, te perseguir, falar mal de você e ficar fazendo fofoca de você. Acontece. E são as pessoas que têm a carinha mais santa, viu? Que estão lá na frente, que estão sempre ajudando, que mais destrói e massacra os outros. Começa a servir na igreja, né? Eu fico só de zóio como pastor, né? Como aquele que preside a comunidade. Quando vem gente nova, eu fico só de zóio. Mas não de zóio na pessoa. De zóio das pessoas que estão em volta. Sabe aquela turma que tem 30 anos de igreja, de comunidade? É nessas aí que eu fico de zóio. Porque eu sei que vão começar a descer a lenha nos novos. Acontece a perseguição dentro da igreja. Na vida, no trabalho. Por quê? Porque o demônio vai tentar nos derrubar e tentar tirar você de Deus. Tome consciência disso. Mas se mantenha firme. Se mantenha firme. Aqui não estou dizendo que quem vem na igreja, a vida vai ser tranquila, não. Pelo contrário. Só que, minha gente, a gente já sabe que vai ter tribulações. A gente já sabe que vai ter provações, sofrimentos. Só que quando a gente está na igreja e a gente se torna uma pessoa sacramental, fiel a Deus, a gente se torna mais forte. Não quer dizer que não vai ter problema. Pelo contrário, pode até duplicar. Os problemas podem duplicar. Mas a gente se torna forte em Deus. Porque a gente deixa Cristo lutar em nós. A coisa muda, minha gente. A coisa muda. Né? Então a gente tem que tomar consciência disso. Tem que tomar consciência. Né? Olha, o inimigo de Deus, Satanás e os seus demônios, são os nossos principais e piores inimigos. E são poderosíssimos, minha gente, desculpe dizer. Mas fora eles, às vezes somos nós mesmos que somos inimigos de nós mesmos. Quantas vezes a gente não complica a vida da gente mesmo? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, às vezes fica criando implicância com os outros, às vezes fica criando uma tempestade num copo, numa xicrinha de água, às vezes fica, sabe? Quantas vezes nós infernizamos a nossa própria vida e a vida dos outros? Acorrenta isso. Se isso está em você mesmo, em você mesma, acorrenta isso que está em você, para que você possa viver esse tempo de graça, como foi descrito no livro do Apocalipse, esse tempo de crescimento, de prosperidade, esse tempo de santidade, esse tempo de triunfo. Acorrenta isso que está dentro de você que não faz bem. Nosso problema, às vezes a gente sabe as coisas que não dão certo e a gente insiste naquilo. Acorrenta isso, não seja mais tonto, mais tonta, acorrenta. Eu vejo minha gente na igreja, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês que me escutam devem congregar alguma comunidade, com toda certeza. Sabe por que as comunidades, nas paróquias, enfim, as comunidades da igreja não crescem mais? Porque as próprias pessoas que estão lá dentro, elas não entenderam o que estão fazendo lá. As próprias pessoas que estão lá dentro criam problemas para a própria igreja. Nós só não somos maiores e mais prósperos na evangelização porque nós mesmos damos contra-testemunho e não acolhendo os outros. Né? Sendo pessoas más, pessoas que não edificam o próximo. Minha gente, acontece. Quais são os outros inimigos? Os inimigos externos,
os nossos pecados, que podem vir de fora para dentro, mas estão dentro de nós, os nossos vícios, as nossas manias, né? As nossas paixões que nos traem, né? As coisas que a gente às vezes fica atrás de tantas coisas fúteis que não nos edificam, não servem para nada em nossa caminhada. Tudo isso se configura como inimigos que precisam ser enjaulados, amarrados dentro de nós e na nossa existência. Né? Que mais? As coisas externas, quantas coisas nos tiram de nós mesmos, né? A tecnologia que veio para ajudar, mas acaba nos atrapalhando, nos tirando de nós, nos tirando do próximo, nos tirando de Deus. Quantas coisas, minha gente, quantas coisas, né? Os nossos apegos, os vícios, enfim. E depois disso, nós vemos a figura do Deus que está no comando de tudo, sentado num trono. Todos a eles acorrem, grandes, pequenos, né? Todos estavam de pé diante do trono, ou seja, ninguém vai escapar do juízo de Deus. Ninguém, né? A gente vê, infelizmente, no mundo, as pessoas estão vivendo como se não houvesse, é bem a música, né? É bem música. Vivendo como se não houvesse amanhã. E isso é muito perigoso. Porque sabe qual é o nosso amanhã? O nosso amanhã é nós estarmos de pé diante do trono de Deus para sermos julgados. E aí? Como foram nossas escolhas? Quais passos nós demos? Para onde nós caminhamos? Onde nós estivemos nessa peregrinação terrestre? O que prestaremos? O que apresentaremos como prestação de contas a Deus? Ninguém vai escapar de Deus, minha gente. Né? Ninguém. Às vezes a gente olha as pessoas que estão por aí, não estão nem aí para com Deus e com a igreja. Pessoas que falam mal de Deus, falam mal da igreja. Olha, presta bem atenção. Ninguém vai escapar do juízo. Todos se colocarão à frente do trono de Deus. E a coisa vai apertar, minha gente. Vai. Por isso que nós precisamos fazer nossa parte. E o que nos cabe é que nós rezemos pelos nossos, aqueles que nós amamos, para que possam colher de Deus misericórdia quando estiverem diante desse trono. E aí nós vemos, né, essa questão do livro da vida. Ninguém vai entrar na vida eterna se não estiver com o nome escrito no livro da vida. É claro nisso o Apocalipse. E estar escrito com o nome do livro da vida, nós sabemos espiritualmente e teologicamente que significa você estar em comunhão com Deus no momento de você se apresentar de frente ao seu trono. Então, nós temos que caminhar de tal modo que nós cresçamos na amizade com Deus, que nós chamamos a amizade com Deus, a intimidade com Deus de santidade, de estado de graça, como queira, né? O estado de santidade, enfim. Ser de Deus, viver para Ele, viver como se Ele fosse o seu tudo, o seu ponto final, e de fato Ele deve ser, e Ele será o nosso ponto final. E depois nós vemos essa quarta visão, né? A última visão, que nos mostra a nova criação. Tudo será renovado, minha gente. Novos céus, nova terra. É a presença de Deus, é a presença daqueles que estão junto de Deus. Vestido qual esposa se enfeita para o seu marido, ou seja, revestido de Deus para toda a eternidade. Olha, eu termino a reflexão de hoje dizendo assim: não adianta nós dizermos que nós seremos algo depois dessa vida se nós já não buscarmos ser desde já aquilo que nós queremos ser. Se você quer na outra vida estar em Deus, nos céus, se nós queremos, nós precisamos buscar o céu desde já. Desde já. E é um esforço, minha gente. Porque buscar o céu exige
muitas mortes dentro de nós, existe esforço. Oxalá todos nós estejamos diante do trono e possamos herdar a vida eterna, conviver eternamente nos céus. Alegria, meus queridos, fim de semana chegou, Deus abençoe vocês, desejo um excelente fim de semana. Amanhã nos encontramos com mais um programa da Reflexão Diária. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.